Olá, bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é dia 12 de julho. Estamos no 15º domingo do tempo comum. Mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de domingo para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo escrito por São Mateus. Ouçamos. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, queridos amigos, o Evangelho de hoje nos convida a tomar consciência da importância da palavra de Deus e da centralidade que ela deve assumir na nossa vida. O Evangelho nos propõe, em primeiro lugar, uma reflexão sobre a forma como acolhemos a palavra de Deus e nos exorta a sermos uma terra boa, sempre dispostos a escutar as propostas de Jesus e acolhê-las para que deem abundantes frutos. A palavra de Deus de hoje também nos garante que o reino proposto por Jesus será uma realidade que vai acontecer. E quando ele acontecer, ele irá manifestar todo o esplendor e fecundidade da vida de Deus. Hoje e nos próximos 2 domingos, o Evangelho nos apresentará parábolas de Jesus. A parábola é uma imagem ou comparação através da qual se ilustra uma determinada mensagem ou ensinamento. Não foi Jesus que inventou essa forma de linguagem. Jesus apenas se utilizou dela. É uma linguagem habitual na literatura dos povos do Oriente Médio. É uma forma muito rica de se expressar através de imagens, comparações e alegorias. É uma forma muito diferente de como nós, ocidentais, nos expressamos, através de nossos discursos lógicos, frios e racionais. No capítulo 13 do seu Evangelho, Mateus nos apresenta 7 parábolas, através das quais Jesus revela aos discípulos a realidade do reino. São as chamadas parábolas do reino. Dessas 7 parábolas, 3 procedem da tradição sinótica. São as parábolas do semeador, o grão de mostarda e o fermento. As outras 4 parábolas, que são o trigo e o joio, o tesouro escondido, a pérola preciosa e a rede lançada ao mar, não se encontram em Marcos nem em Lucas, somente em Mateus. Provavelmente são originárias da antiga fonte dos ditos de Jesus, que Mateus usou abundantemente na composição do seu Evangelho. A preocupação do evangelista Mateus é sempre a vida da sua comunidade. Nestas 7 parábolas e na interpretação que as acompanha, percebe-se a preocupação de um pastor que procura exortar, animar, ensinar e fortalecer a fé desses cristãos a quem o Evangelho se destina. A parábola que hoje nos é proposta, que é a parábola do semeador e da semente, é uma das mais conhecidas e emblemáticas das parábolas de Jesus. A cena apresentada na parábola supõe as técnicas agrícolas usadas na Palestina no tempo de Jesus.
Primeiro, o agricultor lançava a semente na terra, depois é que o terreno era arado. Assim se compreende porque em uma parte das sementes caíram à beira do caminho, uma outra parte em locais pedregosos, onde não havia muita terra, e uma outra parte das sementes caíram entre os espinhos. Evidentemente, as diferenças do terreno significam, nesta comparação, as diferentes formas de como a semente foi acolhida na terra. Mas o mais significativo na parábola é a quantidade espantosa de frutos que a semente lançada na terra boa produz. Naquela época, uma colheita de 7 grãos por era considerada muito farta. Os 100, 60 e 30 grãos por deveriam parecer aos ouvintes de Jesus naquele tempo algo de muito surpreendente, de exagerado, de milagroso. Mateus coloca esta parábola num contexto em que a proposta de Jesus parece condenada ao fracasso. As cenas anteriores, relatadas no Evangelho de Mateus, nos capítulos 11 e 12, ilustram esse aparentemente fracasso. No capítulo 11, as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum tinham rejeitado a pregação de Jesus. No capítulo 12, os fariseus atacavam Jesus porque diziam que ele não respeitava o sábado e queriam matá-lo. Também o acusavam de ser o príncipe dos demônios e também não acreditavam nas palavras de Jesus e ficavam exigindo sinais. O reino anunciado por Jesus sofria grande contestação e parecia que estava caminhando para um grande fracasso. É muito possível que esta parábola tenha sido apresentada por Jesus neste contexto de crise, àquelas pessoas que manifestavam desânimo e desconfiança em relação ao êxito do projeto do reino. Jesus fala de um resultado final grandioso, surpreendente. Com esta parábola, Jesus diz aos discípulos desiludidos algo parecido com isso. Coragem, não desanimam, pois apesar do aparente fracasso, o reino é uma realidade que vai acontecer e o resultado final será algo de surpreendente, de maravilhoso, de inimaginável. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos também pedindo a nossa graça, a bênção e a proteção a Santa Rita de Cássia. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida, com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Pai Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade e nos conceda saúde e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, queridos irmãos, queridas irmãs, um excelente domingo a todos, paz e bem.